Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos orar. Deus nos abençoe, Deus te guie, te ilumine. Deus seja o seu porto seguro. Mesmo em dias de tribulação, em dias de desânimo, ou até no extremo da euforia. Não é só coisa ruim que nos afasta de Deus. Às vezes o extremo da euforia nos leva para um lugar onde nos esquecemos de Deus e ignoramos a sua presença, não lhe rendemos gratidão e louvor. Que o Senhor nos guie em tudo isso, sempre em nome de Jesus. Se você não é inscrito, inscreva-se, receba esta palavra no dia de hoje, espalhe essa palavra e vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Há poucos dias eu estava compartilhando com um grupo de trabalho uma mensagem muito singela, muito preciosa, uma mensagem que me acompanha há muitos e muitos anos e ela foi revelada a mim. Eu por certo já tinha lido, mas quando um amigo mencionou de cor aquela palavra de 1 Coríntios 15:58, parece que aquele texto fez toda a diferença em minha vida. Então eu me esmerei em memorizar esse versículo bíblico e quantas vezes tenho pregado, tenho usado, tenho levado como palavra de Deus para a vida das pessoas. Nós estávamos num grupo de trabalho e então, para fechar aquele tempo de reunião e de compartilhar, lhes disse: irmãos e irmãs, permaneçam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muitas vezes, ao trabalharmos, cometemos o equívoco de pensar que o nosso trabalho ele tem por recompensa a paga, temos por recompensa o salário, temos por recompensa, a prebenda, palavras difíceis aí para falar, do din-din que nós recebemos em troca do serviço que prestamos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para a obra de Deus, percebemos que o trabalho é a construção da vida. Por exemplo, enquanto estou prestando serviço a alguém, o ato de servir, de prestar, de ajudar alguém está polindo o meu caráter, o meu ser interior, o meu jeito de ser. Então, eu estou ajudando, mas ao mesmo tempo estou sendo ajudado e nada disso está falando sobre a compensação financeira, mas está falando sobre um estilo de vida, um jeito de edificar as coisas. Ora, que mundo maravilhoso seria se todo mundo buscasse o que fazer no benefício, no intento de fazer a sociedade funcionar, a vida funcionar. Que sonho, dentro de casa, quando nós se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, como a casa flui melhor, a louça fica lavada, as coisas ficam no lugar. Mas é melhor a gente cortar esse assunto, porque todos nós falhamos, e na casa é assim, sempre um trabalha mais, Mas, como disse, vamos mudar de assunto, é só uma ilustração. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos irmãos e aos líderes da igreja em Corinto, está quase fechando a sua carta, é o penúltimo capítulo, e o capítulo 15 é um capítulo muito denso, é um capítulo de coisas fundamentais. Ele está falando de salvação, está falando de eternidade, está falando do que acontece com o nosso corpo depois que nós morremos, como isso acontece no mundo espiritual. Então, ele fecha essa série de assuntos difíceis com esta declaração: na obra do Senhor, irmãos e irmãs, permaneçam firmes, constantes e sempre abundantes. Firmes é esta coisa da solidez, de força, de raça, sangue no olho. Não importa se a tarefa é muito grande ou é muito pequena, Eu me lembro de um pastor já falecido, ele me acompanhou parcialmente no início do meu ministério, E ele dizia que a vida é dura para quem é mole, Aqueles pastores das antigas, A vida é dura
para quem é mole. Então, olha a recomendação bíblica: sejamos firmes. Firmes. A firmeza é um atributo maravilhoso na vida do homem e da mulher, que são vencedores. Mas não somente isso, mantenham-se constantes. Haja na tua vida e na tua jornada uma cadência, um ritmo. Tem gente que quando começa um trabalho sai correndo feito um desesperado e dali a pouquinho está cansado, está desistindo. Então a constância, o ritmo, o compasso da sua jornada, do seu trabalho é tão mais importante do que a velocidade. E a abundância fala de fartura, fala de ir uma milha a mais, fala de ir além daquilo que é pedido, de caprichar naquilo que está sendo confiado às nossas mãos. Firmeza, constância e fartura nas coisas de Deus. E as coisas de Deus não são somente aquelas ligadas a uma igreja local, a uma obra de caridade ou a uma missão de evangelização. A obra de Deus fala de dirigir um caminhão, a obra de Deus fala de repor mercadoria numa prateleira de supermercado. A obra de Deus fala de você trabalhar num computador ultramoderno e produzir as coisas mais magníficas que a ciência e a tecnologia estão permitindo no nosso tempo. A obra de Deus fala de construção da vida, que na construção da sua vida e da sua casa você seja firme, constante e abundante, sabendo que no Senhor toda essa trabalheira aí não é vã. Amém? Você crê nisso? Vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor e esperando uma recompensa divina e celestial. Que seja assim na sua vida. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, nos posicionamos diante de Ti em gratidão, sabendo que o Senhor já tem feito grandes coisas e o Senhor nos tem tirado da inércia, o Senhor nos tem tirado da passividade, o Senhor nos tem tirado, Senhor, daquela vida de culpar os outros das coisas ruins que acontecem ou das coisas boas que não acontecem em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou o nosso povo, Senhor, da cadeira de espectadores e o Senhor nos trouxe para o palco da existência. Meu Deus, a Tua palavra fez isso e agora nós pedimos, ó Deus, que naquilo que está na nossa responsabilidade, que aquilo que foi concedido a nós como privilégio, Senhor, de fazer, que nós o façamos com firmeza, com constância e com fartura, com abundância. Nossa oração, pedindo a bênção, a proteção, a sabedoria do Senhor para este dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aquele que crê, concorde comigo dizendo amém. Glória a Deus. Fica na paz. Um forte abraço.